Olá, Carlos Francischini, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Universidade do DNA e nesse vídeo eu vou tratar com você sobre a diferença entre mutações somáticas e mutações germinativas. Bom, eu sugiro que você se inscreva nesse canal, caso ainda não tenha feito, curta esse vídeo para que o YouTube mostre para mais pessoas e também compartilhe com aqueles que você acha que pode se beneficiar sobre esse assunto. Antes de começar o assunto que eu quero tratar nesse vídeo, eu preciso rever alguns conceitos com você e colocar alguns conceitos novos também. Eu vou sugerir que você assista a dois vídeos que eu já publiquei aqui nesse canal. Um deles, vou deixar o link na descrição, um deles são conceitos básicos sobre o DNA e o outro é a diferença entre mutação e polimorfismo. Eu vou falar bastante o termo mutação, mas é importante que você saiba que também tem um conceito chamado polimorfismo, no qual tem algumas diferenças entre eles, tá? Então assista aquele vídeo lá que eu tenho certeza que vai te ajudar também. Já no vídeo que eu coloco, tá aqui na descrição, sobre os conceitos básicos, um dos pontos abordados foi que, quando eu falo de genoma humano, eu estou me referindo ao DNA total existente numa célula e que o DNA é encontrado em dois compartimentos, núcleo e mitocôndria. E a junção desse material genético que constitui o genoma humano. Falei que na mitocôndria tem um DNA circular pequenininho, chamado de DNA mitocondrial, e falei que lá no núcleo existem 46 enormes fitas chamadas de cromossomos. Falei também que dos 46 cromossomos, metade são provenientes da mãe, ou seja, 23, e a outra metade provenientes do pai, ou seja, mais 23. O que eu não disse naquele vídeo, que é um conceito que eu vou colocar novo, é a diferença entre uma célula ser haploide e uma célula ser diploide. Células que contêm 46 cromossomos são chamadas de células diploide. Já células que contêm apenas 23 cromossomos são chamadas de células haploides. Ainda tem mais dois nomes que a gente precisa colocar aqui nesse conceito. Células diploides, que possuem 46 cromossomos, são chamadas de células somáticas. Células haploides, que possuem 23 cromossomos, são chamadas de células germinativas. Quais são as células germinativas existentes? Nas mulheres, o óvulo e nos homens, o espermatozoide. E faz todo sentido, né, gente? O espermatozoide leva 23 cromossomos, o óvulo mais 23, e a partir dessa fecundação você gera uma célula com 46, ou seja, uma célula somática. De todas as células do seu organismo, a maioria esmagadora são células somáticas. E ficam para as germinativas essas duas que eu acabei de citar com você. Sabendo desse contexto, eu posso começar a entrar no assunto do vídeo, que nós vamos falar sobre mutações. No nosso organismo existem vários tecidos que têm uma proliferação muito alta, onde as células se duplicam em alta velocidade. Vou dar dois exemplos, as células da pele e as células sanguíneas. Nesses tipos de tecido eu tenho com frequência uma determinada célula, que eu estou chamando de célula-mãe, sendo usada como molde para ser produzida uma célula-filha. Esse processo onde uma célula-mãe é utilizada como padrão para ser gerada uma célula-filha é chamado de mitose. Essa célula-filha ela precisa ser um clone perfeito da célula-mãe, ou seja, ela precisa ser idêntica. E nesse momento eu vou apresentar para você mais uma informação que vai mostrar a dificuldade desse processo e a grandiosidade disso. Nas nossas células germinativas, que são haploides, o tamanho do DNA aproximado é de cerca de 3 bilhões de pares de bases. Esse é o tamanho que a gente fala do genoma humano quando a gente considera um genoma haploide. Isso significa, então, que em uma célula diploide nós temos o dobro disso, ou seja, na escala de 6 bilhões de pares de base. A partir de uma célula-mãe, eu tenho que gerar uma célula-filha com novos 6 bilhões de pares de base de DNA. Aí vem a pergunta, será mesmo que a célula nova é um clone perfeito da mãe ou será que podem acontecer erros? A resposta é, podem acontecer erros. Mas a própria célula tem maquinaria para tentar impedir isso, que são maquinarias de reparo que eu vou falar num vídeo em algum dia aí mais para frente. Quando no processo de síntese de um novo DNA acontece uma incorporação errada, esse mecanismo consegue identificar isso, ou pelo menos tenta identificar isso, e substituir por uma base correta. Porém, por melhor que seja esse mecanismo, ocorrem erros. E a nova célula-filha pode sim ser gerada com substituições diferentes daquelas que tem a mãe. Mas você também não precisa se desesperar, que agora eu vou te dar uma outra informação. Ainda com relação ao genoma humano, daqueles 3 bilhões de pares de bases, apenas 2% de todo o nosso material genético é funcional. Isso implica que, mesmo que a maquinaria de reparo falhar e ocorrer uma substituição na célula-filha, a chance disso cair numa região não funcional é extremamente grande. Porém, seguindo a lei de Murphy, problemas podem existir. Sim, a maquinaria pode falhar e por mais que exista uma chance esmagadora de cair numa região não funcional, também existe uma pequena chance de cair numa região funcional.
E isso de fato acontece. E quando isso acontece, existem dois caminhos. O mecanismo celular é tão bacana, é tão inteligente, que mesmo caindo numa região funcional, existe a chance de não ter efeito nenhum. Eu vou explicar também em um outro vídeo isso, tá? Mas eu quero abordar uma situação que essa substituição caiu numa região funcional e que essa substituição, ou seja, essa mutação, vai implicar num problema no gene que está sendo afetado. Então, para contextualizar, existem genes que são chamados supressores de tumor. Genes supressor de tumor têm a função de produzir proteínas que vão evitar que a célula se duplique de maneira desordenada. Se essa substituição cair num gene supressor de tumor e ela conseguir sozinha afetar a função desse gene, vamos supor que ela anule esse gene, que é possível que isso aconteça, a proteína que teria que ser gerada não é mais, não vai ter mais um supressor de tumor, aquela célula vai se duplicar de maneira desordenada e isso vai acarretar no que a gente chama de tumor. Lembre-se também que uma vez que uma célula filha recebeu uma mutação, ela vai gerar outras células, que ela vai passar a ser mãe, e gerar outras células pelo processo de mitose que vão propagar essa mutação. Então o estrago está feito. Essa é uma situação clássica que explica o desencadeamento de um tumor. Agora vamos pensar no outro tipo de célula, tá? Que são as células germinativas. Vamos pegar um espermatozoide que no processo de mitose tenha sido formado, obviamente a partir de um espermatozoide, uma célula-mãe, mas tenha sido formado com substituições, uma mutação que ocorreu em um lugar funcional também, num gene qualquer. Agora vamos comparar o efeito de uma mutação que ocorre na célula somática com uma mutação que ocorre numa célula germinativa. Na célula somática, o efeito vai ser para aquele organismo daquele indivíduo onde aquilo aconteceu. Se uma mutação acontece no espermatozoide, por exemplo, ele caiu numa região funcional, aquele indivíduo que possui aquele espermatozoide não vai ser afetado. Mas quem vai ser afetado? O indivíduo que vai ser formado a partir da fecundação daquele espermatozoide. Olha como muda totalmente. Então a gente conclui que mutações somáticas não são propagadas. Elas ficam naquele organismo e geram consequência naquele organismo. Já mutações germinativas são aquelas que podem ser propagadas. E uma vez que um espermatozoide com uma mutação fecundar um óvulo e gerar um indivíduo, aquela mutação vai existir em todas as células daquele indivíduo, inclusive nas somáticas, uma vez que é a partir desse evento de fecundação que todas se duplicam para gerar um organismo complexo como é o nosso. De todos os tipos de câncer que existem, 80% são somáticos. Então apenas 20% tem origem hereditária. 80% ocorre por fatores externos e não tem correlação nenhuma com fatores hereditários. É isso que eu queria tratar com você nesse vídeo, espero que você tenha gostado. Coloque aqui os comentários, qualquer sugestão é sempre bem-vinda e como sempre te aguardo no próximo vídeo. Até mais!